Olá pessoal, professor Aldinei por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por apertar o play para a nossa videoaula. Videoaula de hoje tratando das seguintes medidas de centralidade, hein galera? Média, mediana e moda. Vamos lá para mais essa videoaula? Bom, alunos e alunas, primeiramente então vamos de média aritmética, né? Esse conceito de média aritmética já é muito conhecido e aqui a gente vai relembrar ele partindo de uma situação apresentada no nosso livro didático. Aqui a gente tem uma imagem onde aparecem 6 suportes de copos descartáveis e a quantidade de copos em cada suporte está aqui, logo abaixo. O que é que o problema está propondo para a gente? Retirar todos os copos daqui de dentro e depois redistribuir igualmente entre cada suporte. E aí, né? O que faríamos nesse caso? O que média aritmética tem a ver com isso daqui? Bom, pela lógica, para a gente retirar estes copos daí e depois redistribuir, eu precisaria saber, primeiramente, quanto é que dá o total de copo. A gente deve inicialmente adicionar essa quantidade de copos aí, e aí nesse caso a gente vai ver que vai dar 312. Depois, na sequência, poderíamos então dividir essa soma que a gente encontrou pela quantidade de suportes, que no caso aqui são 6 suportes, não é isso? Dividindo a gente acha 52, e esse 52, galera, é a tal da média aritmética, né? A gente pode entender então que a média aritmética seria uma operação onde você soma valores e depois divide pela quantidade de valores que a gente somou. A definição seria mais ou menos isso daqui. Olha lá para você ver. x1 mais x2 mais xn, o que é isso, né? Esses são os valores assumidos pela variável que a gente estava estudando. No caso ali, a variável quantidade de copos. Você soma esses valores e divide por n. O que é esse n? Por exemplo, nesse caso a gente não foi até o sexto valor, não tinha 6 valores, o xn seria o x6. E aqui esse n então seria 6. Beleza? x1 seria o 73, x2 seria o 41, x3 seria o 36 e o x6 seria o 84. Então é uma definição que traz letras aí, mas nada de complicado não, meus amigos. Por isso que a gente fala então que o 52 representa a média aritmética entre os números 73, 41, 36, 19, 59 e 84. O nosso livro também traz essa formulazinha aí, ó, um pouquinho mais complicada, trazendo essa letra grega que a gente chama de sigma, e que aqui vai representar o somatório dos valores xi, partindo aqui do i valendo 1, né, x1, depois i valendo 2, x2, x3, até o n que for apresentado no problema. No caso aqui o nosso n era 6, então lá em cima apareceria um 6. Mas essa fórmula aqui já está de bom tamanho para a gente estar trabalhando média aritmética. Ok? Bom, mais um exemplo aqui de média aritmética, agora uma questão do Enem de 2018. E média aritmética sempre está no Enem, viu galera? Nessa questão aqui, a gente logo no comando aqui já percebe que está querendo o cálculo da média aritmética. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico. Ano de 2014, 2015 e 2016. Isso aqui é um pictograma, né? A gente lembra que pictograma é um gráfico com figurinhas que representam aí a quantidade de alguma coisa. No caso aqui, com certeza, a quantidade aí de veículos elétricos. Tranquilo? Se a gente fizer uma leitura aqui do problema, a gente vai chegar nessa parte que fala que a marca A expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no pictograma, no gráfico aqui. Então, 2016 em relação a 2015, foram vendidas 360 unidades a mais. A gente está vendo aqui no pictograma 3 carrinhos a mais do que 2015. Mas, na verdade, esses 3 carrinhos representam as 360 unidades. Vamos pensar, então, quanto que representa cada carrinho? 360 aí por 3
120, né? Tranquilo aí, 120 para cada um. Significa então que todos os outros carrinhos também vão representar 120 carros na realidade. Como eu quero a média anual, é só somar aí os valores de 2016, 2015, 2014, média anual, são 3 anos, a gente vai dividir por 3, né? Olha lá, 2016, 600 carros, pode somar lá que vê que dá 600, aqui 240 em 2015, aqui 120 em 2014, dividindo por 3, olha que beleza, 320 aí, alternativa D. Olha que questão tranquila. Essa de média aritmética, Enem 2018. Pessoal, tem situações no cálculo da média aritmética em que o mesmo valor ele aparece diversas vezes, como nesse exemplo aqui do nosso livro. Fala de um espetáculo musical, onde foram vendidos 1.200 ingressos e os valores dependiam do setor escolhido lá no teatro. Então, se você escolher a pista, você ia pagar R$50. Se você escolher o andar superior, você ia pagar 150, se você escolher o camarote, ia pagar 300. E aqui a gente repara o seguinte, na pista foram vendidos 720 ingressos. Significa então que esses R$50 aqui na hora de calcular a média aritmética, já que está pedindo isso, qual é o valor médio do ingresso, qual é a média aritmética do preço desses ingressos, eu tenho que lembrar que os R$50 vai aparecer 720 vezes, que os R$150 vai aparecer 400 vezes e o R$300 vai aparecer aí 80 vezes. Tranquilo? Se a gente organizar isso daqui, a gente vai ter a soma 50 mais 50 mais 50 mais 50, 720 vezes. A gente vai ter a soma 150 mais 150 mais... Olha aí a quantidade de parcelas, galera. R$300 aí, 80 parcelas. É a média aritmética, a gente acabou de estudar. Você tem que somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores, né? Por isso que a gente tem essa soma aqui de 720 mais 400 mais 80. Quantidade de vezes que o 50 apareceu, 720. Quantidade de vezes que o 150 apareceu, 400. Quantidade de vezes que o 300 apareceu, 80. Então, aí é a média aritmética, que a gente pode organizar dessa maneira aqui, ó. Ao invés de escrever uma soma tão grande, transforma ela numa multiplicação. Soma de parcelas iguais vira multiplicação. Olha lá também essa soma de parcelas iguais vira essa multiplicação. 80 vezes 300 está aqui, ó. Calculando, a gente chega em R$100 nesse problema, o que faz muito sentido, galera. Já que a gente vendeu mais ingressos de 50 e de 150 do que de 300, o preço está mais próximo de 50 e de 150. A gente pode dizer aí que o preço, né, dos ingressos de 50 e de 150 reais pesaram mais na média porque eles apareceram mais vezes. Tá vendo só? Média aritmética ponderada por isso, porque tem alguns valores que vão ter peso no resultado final. Tranquilo? Se a gente jogar aí na nossa formulazinha que aparece no livro, não assusta não. Olha só, esse N1 vezes X1, aqui no nosso exemplo, é o 720 vezes 50. O N1 é o número de vezes que a parcela X1 aparece. Ou também a gente pode chamar de frequência absoluta, né? Qual que é a frequência de vezes que a parcela X1 apareceu? N1 vezes. Qual é a frequência absoluta dos R$50? Quantas vezes ela apareceu? 720. Então é isso que essa fórmula está fazendo aqui. Ela está simplesmente adicionando estes produtos. Elemento vezes a frequência absoluta que o elemento aparece. Outra maneira de escrever essa fórmula também está lá no nosso livro. De novo, lá o sigma somatório dos produtos, né? Olha lá, um produto mais outro produto mais outro produto. E embaixo, a soma das frequências absolutas. Beleza? Aqui usou o X, aqui usou o P, mas tanto faz. Aqui P de preço, né? Preço médio. Esse tracinho em cima aqui é o que o livro tem usado para definir aí a linguagem de média aritmética para a gente. Média aritmética ponderada está aí, ó. Olha que beleza. Pessoal, olha aqui então mais um exemplo
que traz a média aritmética ponderada, né? Agora uma questão da UERJ 2019. A gente tem aqui uma companhia com 4 filiais nos estados de Goiás, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Está aqui, né? Goiás, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro. E esse quadro apresenta a porcentagem de produção de cada filial. Então, Goiás fabrica aí, né? Produz 30% das peças. A cada 100 peças, 30 em Goiás. A cada 100 peças, 40 no Rio. No Rio não, em São Paulo. Cada 100 peças, 10 na Bahia. E no Rio, 20 peças são produzidas a cada 100. O que a gente quer no final aqui? Ó? O lucro médio. O lucro médio não é só vir aqui e somar esses 4 valores e dividir por 4, não. A gente tem que levar em consideração que 30% representa a frequência relativa do R$20. 40% representa a frequência relativa do R$15. E esse 10 representa a frequência relativa de 25, o 20 a frequência relativa do 20, e aqui a gente vai ter então média ponderada. Tranquilo? É como se o R$20 aparecesse 30 vezes. É como se o 15 aparecesse 40 vezes. Se a gente fosse montar a média ponderada, ficaria assim, ó, 30 vezes o 20. 20 aparecendo 30 vezes. 40 vezes o 15. 15 aparecendo 40 vezes. E aí, somando as porcentagens aqui, né, a gente teria os 100%. 30 mais 40, mais 10 mais 20, total de 100%, que é a frequência relativa de cada um destes lucros que apareceram na tabela. Resolvendo os cálculos aí, né? Isso aqui dá 600, isso aqui também dá 600. 10 vezes 25 está lá, 250. 20 vezes 20, 400. Soma e divide, a gente tem aí R$18,50, letra D. Esse seria o lucro médio dessa companhia. Mais uma questãozinha então envolvendo a média aritmética ponderada. Bom, agora vamos pensar aqui nessa seguinte situação, para a gente poder entender a necessidade de outra medida de centralidade além da média, né? Que a gente está falando só de média até agora. A outra medida de centralidade que é a mediana, que o nosso livro está chamando de ME. Olha essa situação aqui, ó. Considere o consumo mensal de água em metros cúbicos de uma residência nos 9 primeiros meses de um ano. Então está aqui, né? 33 metros cúbicos, 31, 34. Isso aqui é o consumo em uma residência durante os 9 primeiros meses de um ano. Se eu fosse calcular a média mensal de consumo, a gente acabou de ver média, né? Você somava todos os valores, são 9 valores, dividiria por 9. Olha lá quanto é que ia dar, aproximadamente 40,2. Só que é o seguinte, galera, esse valor encontrado aí, ele não representa com fidelidade a medida de tendência central aí não. O consumo mensal dessa residência está mais para um valor, pode reparar aqui, ó, entre 30 e 35. A maioria dos valores aqui está entre 30 e 35. Beleza? Vai até 34 aqui no caso, né? A maioria dos valores. Além disso, dos 9 valores aí, 8 eles são menores do que essa média aqui, ó. 8 valores menores do que 40,2. E o outro que é maior está muito maior do que 40,2. Então ficou muito ruim dizer aqui que a média de consumo dessa casa é de 40 metros cúbicos. Está muito mais próximo aqui, né, de um número entre 30 até 35. Bom, é aí que entra a mediana, galera. O que a gente faz, então, num tipo de situação como esse daqui, onde a média está traindo, digamos assim, a situação? Primeiramente, a gente organiza os valores lá em ordem crescente. Peguei todos os 9 valores lá, ó, e está aqui organizado em ordem crescente. O que eu vou fazer é simplesmente pegar o valor que está ali no meio, né? O valor do meio é o 33. Olha, tem 4 valores menor para cá, 4 valores maior para lá, e este número é o que a gente chama de mediana, certo? É uma medida de centralidade que ficou mais fiel aqui ao problema, né? 33 é algo
que traduz melhor esse consumo médio mensal aqui. Tranquilo? Então, a mediana é, digamos assim, uma medida de centralidade que às vezes vai ser mais útil, vai ser mais honesta do que a média. Pega o valor do meio. O problema é quando a gente tem aí uma quantidade de valores que não é ímpar, que é par. Aqui eu tinha 9 valores, então teve como a gente encontrar um valor no meio, né? Não é o 34 porque aqui não está na ordem crescente. Mas vamos organizar aqui agora, não 9 valores, vamos organizar 10 valores em ordem crescente. E se eu quisesse a mediana aqui? Será que a mediana é o 32? Mas 32 ele não é o termo central. Será que é o 33? Também não é o termo central. Na verdade, aqui o 32 e o 33 vão ser, digamos assim, os termos centrais dessa mediana. E aí vem a pergunta, né? Mas quem é a mediana? É o 32 ou é o 33? Nenhum nem outro, galera. Na verdade, a mediana vai ser a média aritmética desses dois valores. A gente vai somar os dois e dividir por 2. Então, aqui nesse caso, eu diria que a mediana seria 32,5. Soma aqui e divide por 2, dá o 32,5. Tranquilo? Muito fácil também essa situação aí do cálculo da mediana. Bom, para encerrar então, e aproveitando a sequência de valores anterior, né, que a gente acabou de analisar a mediana para uma quantidade par de valores, a gente vai perceber o seguinte aqui nessa sequência. O 34 aqui, ó, ele apareceu mais vezes. Aqui o 31 apareceu 2, 32 também 2, mas o 34 apareceu 3 vezes. E isso, galera, em estatística é o que a gente vai chamar de moda. O valor 34 ocorreu mais vezes, então ele é chamado de moda da nossa sequência de dados, sequência de valores aqui, beleza? A moda é uma relação de valor, a moda em uma relação de valores, né? Ela é o valor que mais ocorre nessa relação. É aquele que tem a maior frequência absoluta. O nosso livro aqui está chamando a moda de MO. Um outro exemplo que o livro traz é esse aqui, ó. Após fazer um levantamento das idades dos alunos de uma de suas turmas do terceiro ano do ensino médio, uma professora construiu essa tabela. Tabela com as idades que apareceram lá na pesquisa dela. Essa aqui seria a variável, né? Uma variável quantitativa, porque é número. E aqui é a frequência absoluta. Quantidade de vezes que apareceu o 16, quantidade de vezes que apareceu o 17, quantidade de vezes que apareceu o 18 e a quantidade de vezes que apareceu o 19. Se eu perguntar aqui então qual que é a moda, né, nesta relação de valores aqui, a moda é aquele valor que apareceu mais vezes. O 17 na pesquisa da professora apareceu 28 vezes. Então o que a gente vai dizer? A idade 17 é a moda nessa turma aí. Entre os valores assumidos, né, pela variável idade, a gente viu que o 17 é aquele que ocorreu mais vezes. Moda é simplesmente isso aí. Muito fácil, né? Muito tranquilo. Bom, pessoal, por hoje a gente para por aqui então. Muito obrigado de novo aí pela atenção de vocês. Até a próxima. Valeu!